Quero agradecer muito, reverendo Leonardo do Leão, porque, olha, eu pressionei minha produção para trazer o senhor, viu? Porque eu estava querendo conversar sobre filosofia há muito tempo. Obrigado. Que bom, prazer. Prazer estar com você aqui, Cássio. Sabe que, além de tudo, que o senhor foi professor do meu filho, né? E que quem primeiro me falou do senhor foi o Mateus. Falou, pai, o senhor tem que levar o reverendo Leonardo lá, porque eu acho que o senhor deu aula de filosofia no seminário para ele. Eu dei aula de filosofia para ele, foi. Quais os conteúdos, além de filosofia, que o senhor leciona no seminário? Eu tenho tido a oportunidade, Cássio, de lecionar lá sociologia, antropologia, comunicação e pregação. Uau! Mas a sua formação, reverendo, além da teologia, ela teve outra formação? Eu tenho formação em filosofia, eu tenho licenciatura em filosofia e em teologia. Eu tenho mestrado em teologia. E qual foi o primeiro? Foi a filosofia? O primeiro foi a teologia. Mas ao mesmo tempo em que eu cursava a teologia, eu sentia aquela necessidade, aquela paixão de entrar nas águas da filosofia, porque eu sempre entendia que a filosofia completava muito o conhecimento teológico. Então é aí que vai o cerne da nossa conversa. Muitos acham que a filosofia, ao invés de completar, de contribuir, ela é ameaça. Ela é uma ameaça para a teologia. Qual a sua leitura, reverendo? Então, infelizmente, existe essa visão de hostilidade à filosofia. Existe uma demonização quase que à filosofia. Mas isso é por um grande equívoco, porque quando você para pensar e estudar a própria filosofia, você percebe a contribuição que a filosofia trouxe ao longo da história com grandes filósofos cristãos. Você pega, por exemplo, um Agostinho, você pega, por exemplo, um Tomás de Aquino, que tiveram uma contribuição significativa para a teologia se apropriando da filosofia. Então você pega, por exemplo, Agostinho, que dizia que é necessário crer para entender. Ele valorizava muito o elemento fé. Em contrapartida, você pega Tomás de Aquino, que dizia é preciso entender para crer. Já uma valorização à razão, ao conhecimento. Eu acho que a gente pode fazer aqui, sem nenhuma dificuldade, uma junção entre os dois teólogos filósofos ou filósofos teólogos e dizer que nós precisamos de crer para conhecer, crer para entender e, ao mesmo tempo, nós precisamos de entender para crer. Então, essa aproximação ela é extremamente necessária e essa visão que existe da hostilidade talvez seja mais por causa dos filósofos contemporâneos que foram anticristãos e que combateram fortemente a fé cristã. E talvez por causa disso surgiu essa ideia de que a filosofia ela não é um conhecimento que vai trazer, de uma certa forma, favorecimento para o pensamento teológico. Mas alguém que vai estudar, um jovem, por exemplo, que vai para uma universidade fazer filosofia, sobretudo universidade pública, porque eu acho que filosofia normalmente é dado agora em universidade pública, como graduação, né? Ele tem uma ameaça muito grande, né? Porque eu imagino que ele vai ser muito questionado na sua fé numa faculdade de filosofia, não é? É possível que sim, mas ao mesmo tempo a filosofia ela vai abrir um parâmetro para que ele possa compreender pelo menos 3 coisas de suma importância até mesmo para fomentar e fortalecer ainda mais a sua fé. Eu acredito que um dos grandes elementos da filosofia, Cássio, é de que a gente tem condições de se apropriar mais de sistema de valores. Então, por exemplo, eu consigo fazer essa leitura dos meus valores pessoais. Então, veja bem, você de repente encontra um sujeito que teve uma experiência religiosa, uma experiência de fé, mas ao mesmo tempo em que ele teve essa experiência de fé, ele continua às vezes sendo um consumista. Ele continua sendo um individualista, ele continua sendo um materialista. Então, esse elemento de valor é de suma importância para que ele mesmo possa conseguir fazer essa releitura. Um outro elemento talvez importantíssimo para o jovem é que ele vai conseguir desenvolver um senso de filtro. Ele consegue filtrar melhor o tipo de conhecimento passado. Então ele vai conseguir fazer ao mesmo tempo, e ele vai adquirir essa habilidade de ver se aquilo que está sendo transmitido é aconselhável ou não. Então esse é um elemento importante. E talvez um terceiro elemento de suma importância para o estudo da filosofia é de que, como cidadãos da nossa época, filhos da época, nós não podemos ficar desatentos a essas tendências da sociedade. Essas tendências e esses modismos chegam e às vezes muitos
pela superficialidade do conhecimento, eles se entregam a essas tendências sem muita reflexão. Então eu acredito que os pilares que a própria filosofia vai proporcionar para o desenvolvimento da fé cristã é de suma importância, porque vai abrir um leque de possibilidades de reflexão, de pensamento, de forma muito mais estruturada. Só abrindo um parênteses aqui, Cássio, eu acho que talvez um dos grandes problemas hoje da igreja evangélica, eu não sei se você concorda, mas hoje prega-se muito uma superficialidade do conhecimento. Parece Sim. que a gente tem medo do conhecimento e a própria liderança evangélica defende uma bandeira de superficialidade do conhecimento. Isso abre portas para uma série de patologias, como, por exemplo, misticismo, alienação, neuroses coletivas. Então, eu gosto muito do Francis Schaeffer, que dizia o seguinte: olha, a palavra de Deus, ela é indiscutivelmente a revelação maior que Deus nos concedeu. Todavia, a palavra de Deus, ela não nos oferece esse conhecimento amplo de todas as coisas. Então, nada melhor do que poder abrir a nossa compreensão para essa visão interdisciplinar de outras ciências e de outras formas de conhecimento que vão agregar valor, não só na filosofia, mas na própria antropologia, na sociologia, até mesmo na psicologia, elementos que são ferramentas para valorizar ainda mais o nosso exercício de fé. Não só ameaça. São ameaças e às vezes a gente olha somente como ameaças, mas por que não entender as ameaças para poder formar, quem sabe, uma blindagem, né, de exercício, de apologia e de defesa da fé? Entendi. Porque quando o senhor fala de apologia, é interessante que parece que nos primeiros séculos, sobretudo século II e III da era cristã, surgiram grandes apologistas, Sim. Né, dentre os pais da igreja, Sim. que eram homens que conheciam muito filosofia e precisavam de conhecer filosofia para defender a fé. Isso hoje é necessário também? Ou porque estavam próximos da filosofia grega? Rapidamente aqui, Cássio, para a gente entender o seguinte: a gente tem o primeiro momento antes do conhecimento da filosofia, que é o mito. Isso. O mito é uma tentativa fantasiosa de explicar a vida, de explicar a criação, de explicar o próprio Criador. A partir do momento em que o mito não consegue mais alcançar respostas, surge aquele primeiro grande período na filosofia chamado os pré-socráticos, que procuram, através das escolas, escola jônica, escola eleática, escola pitagórica, escola tomista, estabelecer um elemento primitivo que fosse aquele elemento que foi a origem de todas as coisas. Então alguns partiram para a água, outros partiram para o fogo, para a terra, para o átomo, para os números matemáticos, onde a proposta era uma proposta de interpretação cosmológica. Nós temos que entender o cosmo, nós temos que entender o universo. Então, qual é o arquê? Qual é o elemento primitivo para essas coisas? Chega um momento em que surgem os grandes filósofos clássicos. É muito importante a gente fazer uma distinção entre filosofia de vida e filosofia pura. Ah, sim. Porque existe a filosofia pura, a filosofia clássica, sobretudo com Sócrates, com Platão e com Aristóteles. Homens que desenvolveram o conhecimento através da filosofia, mas ao mesmo tempo esbarraram na questão metafísica. Então as interpretações cosmológicas das escolas, elas são superadas num segundo momento pelas questões metafísicas. Nós precisamos ir além da física, e para ir além da física começa então a nascer uma teologia. Esses pais da igreja que surgem, eles vão pegar a filosofia e vão, digamos, remodelar, reformular Platão. Agostinho faz isso. Eu não sei se seria a palavra apropriada, mas ele vai cristianizar o platonismo. Ele não vai descartar a filosofia, até mesmo porque a filosofia tem elementos extraordinários para a busca do conhecimento. Você tem, por exemplo, a teodiceia, você tem, por exemplo, a ética, você tem, por exemplo, a psicologia, você tem, por exemplo, a lógica. Então eu não posso descartar essas coisas. Então ele remodela o platonismo e desenvolve uma teologia extraordinária. Mais para frente, Tomás de Aquino vai reformular, remodelar e cristianizar Aristóteles e surge o escolasticismo, que é uma escola que vai perdurar durante toda a Idade Média. Então eles tinham sim uma aproximação, mas ao mesmo tempo entendiam que a teologia era a rainha da ciência. Todavia, ela se fazia
valer de outras tantas ferramentas necessárias na teoria do conhecimento, visto que vai agregar valor para o desenvolvimento da nossa fé e para a defesa da nossa fé. Então essa defesa não necessariamente era uma defesa no sentido de criticar a filosofia, era talvez muito de uma apropriação de certos conceitos para mostrar até a razoabilidade, eu posso dizer assim, do conhecimento teológico. Com certeza. Como que a própria filosofia ela constrói elementos fundamentais para se pensar Deus. Obviamente, o exercício da fé é importante, mas eu não posso abrir mão da razão. Até mesmo porque a palavra de Deus, como revelação chegada a nós, ela é interpretada, Cássio, à luz da razão. Então eu não posso descartar isso. Eu vou, obviamente, como dizia Agostinho, receber a minha iluminação divina para entender a revelação divina, todavia isso passa pela luz da razão. Então não tem como descartar isso. Eu quero, reverendo, que o senhor me explique, porque um dos textos mais conhecidos de nós cristãos está lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, quando ele fala do nosso culto. Ele fala que o nosso culto tem que ser um culto racional. Né? E parece um paradoxo. Como um ato de fé pode ser racional? Como um ato de fé pode ser lógico? Porque falo de lógica, eu estou falando de filosofia. Sim. Né? Eu queria que depois do nosso pequeno intervalo, o senhor me explicasse esse aparente paradoxo. Um culto que é racional. O que é isso? Tá joia? Pois não. Nós vamos para um breve intervalo no programa Mente Aberta, mas já voltamos com o reverendo Leonardo Leão falando com filosofia e fé cristã. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, com o reverendo Leonardo Leão, falando sobre filosofia e fé cristã. E eu perguntei ao reverendo sobre aquele texto que todos conhecemos, de Romanos 12, 1 e 2, quando fala aquele não vos conformeis, e apresentei os vossos corpos por vosso sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Parece que é contraditório, né, reverendo? Culto é um ato de fé, como é que pode ser racional? É interessante que antes do culto racional ele propõe uma transformação de mente. É da mente, é verdade. Essa transformação da mente, ele usa uma palavra curiosa ali que é metamorfo. Transformação, daí a palavra metamorfose. É um processo de transformação continuada. Então o culto a Deus é um processo do logiken, do racional, da lógica. A lógica, Cássio, ela é um departamento da filosofia. E dentro de lógica, por exemplo, ela é fundamental para você discernir o certo do errado. Nós conversávamos ainda há pouco aqui sobre Kant. Quando Kant, por exemplo, ao se apropriar da lógica, ele disse que a lógica ela tem a sua propriedade dentro do elemento de que você consegue somente através dela fazer essa dicotomia, esse corte entre moral e amoral. Entre justo e injusto, entre certo e incerto. Então imagine comigo um culto que seja racional, um culto a Deus, onde você pode estabelecer propriedades de transformação de mente, renovando a sua mente diariamente, mas ao mesmo tempo buscando cada vez se apropriar mais e mais de um conhecimento que não seja uma alienação, de um conhecimento que não parta para um misticismo, de um conhecimento que não parta para um pragmatismo, de um conhecimento que não possa buscar, quem sabe, um relativismo, mas um conhecimento que possa, de fato, estar estruturado em parâmetros de uma fé autêntica e de uma fé verdadeiramente evangélica, né? Algo que nós precisamos nos nossos dias. Me parece que Paulo, o apóstolo, ele demonstrou ali, acho que, se não estou enganado, em Atos 17, um certo conhecimento de filosofia, não é, reverendo? Sim. Ele estava em Atenas, na Grécia. Paulo ele é um homem da sua época e ele é um homem que consegue fazer essa leitura de contexto. Isso é muito importante. Então veja bem, Atos 17, quando ele está na Grécia, por incrível que pareça, o discurso de Atos 17, ele ganha uma roupagem diferente. O discurso de Paulo, você vai perceber nas outras epístolas, principalmente nas epístolas, ele vai tratar muito da essência da pregação, e a essência da pregação para Paulo é Cristo crucificado.
Ele proclama Cristo crucificado, ao ponto de chegar na igreja de Corinto e dizer, olha, quando eu estive entre vós, eu decidi nada saber, a não ser Cristo crucificado. Se você perceber em Atos capítulo 17, o conteúdo da prédica de Paulo ali não é sobre Cristo crucificado, é sobre a criação. Mas por que Paulo prega sobre criação em Atos 17? Porque ele está num ambiente extremamente conhecedor da filosofia, tanto é que no auditório de Atos 17 você tem a escola epicurista e você tem a escola estoica. O próprio texto de Atos 17 diz que ali estavam os epicureus e os estoicos. Os epicureus e os estoicos são pensadores de escolas que estão em busca dessa interpretação cosmológica, dessa interpretação da origem do universo, do cosmo, obviamente com as suas variantes e ramificações. Epicuro, por exemplo, defendia o prazer, né, como sendo a busca maior da vida. Então, nós temos que nos deliciar nessa busca do prazer. Então, Paulo, obviamente, muito conhecedor desse ambiente, desse auditório, ele se faz valer de uma pregação voltada para a criação e, ao mesmo tempo, ele defende essa proposta teológica do Deus Criador, né, dentro desse ambiente. Aliás, eu não sei se você já ouviu falar, mas eles ficam surpresos depois da pregação de Paulo em Atos 17, porque eles não entendem muito bem. Ele fala de Jesus e ressurreição. E eles falam assim, mas que coisa absurda, esse homem está falando de outros deuses, que deuses são esses? Possivelmente, alguns intérpretes acreditam, porque a palavra ressurreição no grego é Anastácia. E Jesus, então parece que ele está trazendo uma proposta de outros deuses. Quem é esse Deus Jesus e quem é esse Deus Anastácia? Olha que interessante. Então, mas Paulo, assim, muito fortemente, aliás, esse é um texto muito criticado, né, pelos liberais, pelo fato de que Paulo, quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto. E eles chegam a dizer que Paulo chega em Corinto frustrado, ele chega em Corinto decepcionado, é por isso que ele resolve dizer, mais nada a não ser Cristo crucificado, que eu me decepcionei em Atenas, mas isso é indiscutivelmente uma tolice de interpretação, porque Paulo é muito consciente da sua época, é muito consciente do seu auditório, então ele está sempre adequando e adaptando do seu conhecimento para fortalecer a fé cristã. Isso evidencia ainda mais a nossa conversa, Cássia. A aproximação torna-se necessária fundamentalmente. Né? E Paulo se fez valer disso inúmeras vezes. E até demonstrar o conhecimento filosófico, cultural grego, isso foi uma, como é que eu posso dizer, um ponto de contato da perspectiva missiológica. Me parece que ele se fez ser ouvido pelos gregos, não é, reverendo? Indiscutivelmente. Quando ele fala da filosofia grega, indiscutivelmente. Né? O exemplo de Atos 17 é um exemplo clássico. Né? É um exemplo clássico. Você tem, por exemplo... a gente fala da filosofia grega porque a filosofia grega é aquela filosofia clássica, mas nós não podemos nos esquecer, Cássio, que antes mesmo da formatação histórica da filosofia grega, nós já temos uma filosofia oriental emergente. Nós temos filosofia sendo construída na China, nós temos filosofia sendo construída entre os árabes. Tanto é que o grande problema da Europa foi a visão que os árabes levaram para dentro da Europa e que Tomás de Aquino se faz valer de uma nova performance cristã do aristotelismo para poder mostrar que verdadeiramente a fé cristã pode ser defendida com essa visão mais ampla do conhecimento. Então é muito relevante, muito necessário, né, a gente ter essa mente aberta para poder se fazer valer de tantas outras ferramentas que estão à nossa disposição para que a nossa fé fique mais viva, mais ousada e mais bem defendida. Agora, até que ponto o senhor julga perigoso, reverendo, usar, por exemplo, me recordo aqui de talvez um texto clássico do clássico Platão, quando ele cita lá Sócrates e Glauco na República, e ele fala da alegoria, o mito da caverna, não sei como melhor dizer. E quando ele fala toda aquela história que muitos de nós, quando jovens, aprendemos isso no colégio, né? Dos homens na caverna, e muitos fazem uma relação entre aquele homem que se solta da caverna, do fundo da caverna, e vai até a boca, falando que é mais ou menos uma analogia, uma metáfora da vida cristã. Aquele que se solta do fundo da caverna e vai na boca, aquele que aceita Cristo vai para frente. Você acha perigoso isso ou acha viável? Eu acredito que se
estão fazendo isso é uma alegorização de Platão, porque Platão nunca pensou isso. Claro. Né? O que Platão propôs com o mito da caverna é de mostrar que muitas vezes nós estamos dentro de um fluxo e nunca paramos para perceber de que existe uma luz muito maior do que esse fluxo que estamos acostumados como sendo verdade. Então, o que ele propõe no mito da caverna é que aquele que sai e contempla uma luz diferenciada da luz produzida pela fogueira dentro da caverna, que só projetava sombras na parede, é de que aquele que sai e volta, ele volta porque ele verdadeiramente entendeu o que é o conhecimento. E ele volta para os amigos. Né? E ele volta para os amigos para compartilhar os amigos de que existe um conhecimento diferente daquele conhecimento que eles estavam acostumados. Das sombras ali. Das sombras projetadas na caverna. Então ele diz, olha, existe, né, uma realidade muito maior e muito mais ampla do que essa que nós estamos acostumados. Nós crescemos dentro desse contexto e aprendemos que a verdade está dentro desse contexto. Mas, de repente, é possível perceber que existem tantos outros flashes de conhecimento. Abre a mente. Né? Então aquilo ali talvez, mais do que uma alegoria do cristão, aquilo é uma alegoria para o filósofo. O filósofo é aquele que verdadeiramente sai dessa camada do senso comum de enxergar as coisas e consegue enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Mas deixa eu ver como problema fazer essa analogia. Não, eu acho que é possível fazer essa analogia, né? Mas talvez a gente pudesse trabalhar nessa analogia usando Platão para esse conhecimento de Cristo. A única dificuldade que eu vejo é esbarrar teologicamente nessa analogia, porque na verdade a luz é que se projeta a nós e nós não vamos à luz. Né? Então aí já é um caráter teológico. Né? É a luz que chega para Saulo de Tarso na estrada de Damasco, um homem embrutecido, um homem cego, um homem alienado, e de repente essa luz ilumina e faz com que as escamas dos olhos caiam a ponto dele ver algo que ele jamais pensou em ver. Ao contrário do mito da caverna, onde o homem vai em busca de um conhecimento e ali ele encontra aquele conhecimento projetado na luz do sol. Eu acho que é possível, de uma certa forma, mas com certos cuidados. Cuidado, né? Com certos cuidados. Nós estamos na reta final, mas eu quero dar um pulo aí de mais de 2000 anos, né? Falando da filosofia clássica, vamos pensar na filosofia do século XX, né? 21. Desses filósofos, né? Habermas, tantos outros aí, eles influenciaram a fé cristã no sentido de ameaçá-la ou não? Na verdade, o que acontece no século XX é uma morte radical da metafísica. Você pega Heidegger com a defesa do nada, né? Você pega antes Nietzsche, né, com a própria morte de Deus. Você pega, por exemplo, outros tantos pensadores como Sigmund Freud. A proposta da religião cristã é uma proposta de neurose coletiva, onde as pessoas buscam na figura de Deus a figura do Pai perfeito. Então, esses filósofos, eles vivem um momento histórico, porque a filosofia ela vai trabalhar de forma disciplinar e metódica. Então, eles entram num momento histórico em que a metafísica parece mais não responder os anseios da humanidade. Então eles entram como filósofos para desconstruir completamente a metafísica. Esses filósofos vieram para desconstruir e propor a filosofia do niilismo, a filosofia do nada, e tentar encontrar no nada a razão da existência. Pois bem, mas hoje essa visão ela já vai sendo superada por uma outra proposta filosófica mais atual, que é a proposta da filosofia da linguagem. Hoje, o que está realmente em voga são os grandes filósofos da linguagem, talvez o maior protagonista daquele que constrói uma teologia do lado avesso, que é um filósofo da hermenêutica, é o Wittgenstein. E você pega, por exemplo, o próprio Saussure com a semiótica. Então, a figura da linguagem hoje se torna muito importante, até indo para as escrituras, entendendo que a palavra se fez carne. A linguagem se fez carne. Interessante. O logos, né? O logos se fez carne. Aliás, a palavra logos é uma palavra interessante que depois a gente pode fazer só um programa sobre o uso de logos no prólogo de João. O que leva um homem simples como João? O que leva um homem aparentemente iletrado como João, né, a se apropriar de uma terminologia? Porque o logos é uma busca da filosofia. Interessante. É uma grande busca. Eles estão buscando o logos espermatikoi, que gera todas as coisas. Essa é uma busca incessante da filosofia, a semente geradora. E, de repente, João, ele se apropria dessa palavra conhecida no mundo filosófico, essa palavra conhecida no mundo judaico, e diz que essa palavra
se tornou homem. Aham. Né? Então, hoje, a filosofia da linguagem talvez seja a grande proposta de interpretação e que começa a trazer de volta a necessidade da teologia para essa releitura filosófica. Muito legal. Reverendo, nós vamos ter que marcar uma série. Tem tantos assuntos para Tem muitos gente assuntos. tratar. São milhares de anos de história aqui em 30 minutos. E para abrir a mente, a gente precisa de ajuda de pessoas como o senhor, que é um estudioso. Obrigado, viu, querido? Obrigado, prazer. Foi um prazer, Prazer muito foi meu. grande, viu? Satisfação. Muito obrigado também a você que assistiu essa conversa, essa entrevista com o reverendo Leonardo Leão sobre filosofia e fé cristã. Espero poder encontrar com ele e contigo nos próximos programas Mente Aberta. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo programa. Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.